Olá pessoas, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal maravilhoso. E nesse primeiro vídeo, iremos falar sobre os oceanos. Mas, antes da gente falar sobre os oceanos, claro, deixa o like e se inscrever no canal para apoiar. Mas, temos que voltar muitos anos no passado para entender, primeiramente, sobre a origem dos oceanos. Capítulo 1. A origem dos oceanos. Bom, a origem do oceano remete à origem do planeta Terra. É necessário entendermos essas origens para entendermos os oceanos, pois muito que ainda não sabemos sobre as profundidades marinhas pode ser explicado na origem do mundo. Estudos revelam que sabemos mais sobre o sistema solar do que a vida marinha na Terra e suas peculiaridades. Devido à evolução tecnológica, hoje podemos responder várias perguntas em relação à formação dessas massas de água, com a ajuda do conhecimento científico. Bom, e como eu disse, para a gente entender a origem do oceano, a gente tem que voltar lá no início. Então, lá no Big Bang. E essa teoria é amplamente aceita pela comunidade científica, que ajuda a gente a compreender a origem do oceano, como quando houve a grande explosão de poeiras e gases, gerando galáxias, planetas, estrelas, entre outras coisas. No entanto, o oceano não surge a partir dessa explosão, ou seja, ele é uma criação oriunda de processos naturais que aconteceram no planeta. No início, a temperatura na Terra era extremamente alta, possibilitando a existência e o desenvolvimento da vida. Todo esse vapor estava envolto no planeta, e não havia acúmulo de água líquida, e ao longo dos anos as nuvens, que são vapor de água, resfriaram-se, e chuvas caíram na superfície, transformando-se em nuvens devido à alta temperatura. E milhões de anos depois, a data precisa é impossível de dizer, mas estima-se que entre 900 milhões e 1 bilhão de anos atrás, a superfície terrestre resfriou, possibilitando que a água se acumulasse conforme o tempo foi passando. As chuvas, que duraram cerca de 20 milhões de anos, dissolviam as rochas e seus minerais, transformando lentamente a água acumulada em água salgada. Ou seja, resumindo, a maior parte do oceano formou-se sob o apoio de atividades vulcânicas, que soltaram vapores de água nas camadas externas do planeta. Capítulo 2. O que são os oceanos? Os oceanos podem ser definidos como imensos corpos de água salgada que ocupam as depressões da superfície da crosta terrestre, em nosso planeta. Eles constituem mais de 97% de toda a água que existe no globo, sendo essenciais para o equilíbrio entre a vida na Terra e a vida marinha. E nos oceanos estão as grandes correntes marítimas, que auxiliam na formação de precipitação devido à evaporação das águas em todo o mundo, além de contribuírem para as dinâmicas climáticas nos diferentes lugares da Terra, o que pode ser assustador, como a formação de tufões e furacões. Bom, agora que a gente já sabe o que é um oceano, a gente vai falar agora os tipos de oceanos. E o primeiro deles é o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico é o segundo maior da Terra. Está situado entre 3 continentes, América, África e Europa. Ele tem ligação com todos os oceanos, contato glacial ártico ao norte e o glacial antártico ao sul, ao leste o Índico e ao oeste o Pacífico. E, além da sua importância ambiental, como habitat de diversos animais e plantas, o Atlântico exerce influência no clima mundial, com suas correntes marinhas, que são capazes de levar ventos, umidade e chuva para diversos territórios do mundo. Ele também exerce influência econômica, por ser rota comercial entre continentes, por exemplo, Europa e América, e fontes de extração de recursos naturais, como a pesca e a extração petrolífera. E uma característica do Oceano Atlântico, ele é o segundo maior do mundo. Ele está localizado entre o continente americano, africano e europeu, como a gente falou aqui. E seu tamanho é de aproximadamente 107 milhões de quilômetros. E sua profundidade máxima é de aproximadamente 8.000 metros. Agora, um outro tipo de oceano é o Oceano Pacífico. Ele é considerado o maior oceano do planeta e cobre quase 1/3 da superfície da Terra. Em termos de volume, esse oceano possui quase 50% de toda a água salgada dos oceanos, sendo importante rota de navegação entre os continentes que são banhados por ele. E pessoal,
Parando pra pensar, já que a gente tá falando de sal, água, essas coisas assim, já que o biscoito é feito de água e sal, quer dizer que o mar é um bolachão? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Bom, agora voltando pro assunto, o Oceano Pacífico ele é uma maior extensão do que o Atlântico e o Índico. Ele possui características peculiares, como a maior quantidade de placas tectônicas em seu assoalho, grande número de ilhas em sua área de ocorrência, além de deter os registros de maior temperatura em um oceano, 40,4 graus Celsius, a 2.000 metros de profundidade, profundo à costa oeste estadunidense. E além de tudo isso, ele possui grandes reservas de recursos minerais, como petróleo, combustível fóssil, muito valorizado no mercado internacional. Dessa maneira, esse oceano possui uma grande importância econômica. E um outro tipo de oceano é o Oceano Índico. É o terceiro maior do mundo. O seu nome é derivado da Índia. Índico, Índia, sacaram? E é um importante país da Ásia que é explorado por navegadores desde os tempos antigos. Ele está localizado entre a Antártida, a África, a Ásia e a Oceania. E uma das características do Oceano Índico é a sua grande variação latitudinal que ele tem, marcada pela influência das zonas climáticas tropicais e temperadas do globo. A geografia desse oceano é bastante diversa e caracterizada pelas monções, fenômeno climático que interfere diretamente na dinâmica do clima da região. Além disso, possui grandes reservas de recursos minerais, como petróleo, combustível fóssil, muito valorizado no mercado internacional, como a gente falou antes. E dessa maneira, esse oceano possui uma grande importância econômica. E agora, a gente vai entrar numa fria. A gente vai falar do glacial ártico. E esse oceano, ele é o menor oceano em extensão territorial do mundo. Ele está localizado no hemisfério norte do planeta Terra, em uma zona do clima polar, marcada pelas baixas temperaturas. Ele banha a porção norte da Europa, Ásia e América. E nesse oceano está localizada ilhas importantes como a Groenlândia, e a Islândia. E é muito comum nessa região, em razão da sua localização em altas latitudes, a ocorrência do fenômeno geográfico da aurora boreal. E uma das características desse oceano é que ele possui uma grande importância ambiental, econômica e geoestratégica. O degelo do Ártico é desencadeado por causa do aquecimento global, é uma preocupação mundial, que nos últimos anos vários estudos científicos comprovam o aumento das temperaturas na região desse oceano, causando derretimento. Agora, o último tipo de oceano, nós vamos falar sobre o Oceano Glacial Antártico. O Oceano Glacial Antártico ele está situado totalmente no hemisfério sul do planeta Terra. Ele é considerado uma das regiões mais frias do mundo. Ele tem como características principais a sua elevada profundidade e a sua temperatura permanentemente fria. E as condições geográficas locais são bastante adversas, marcadas pelo clima polar, em que predominam baixíssimas temperaturas. Esse oceano possui grande importância na realização de pesquisas científicas, especialmente voltadas para as questões ambientais mundiais. Além disso, possui reservas de recursos minerais. E para finalizar, vou contar uma característica do Oceano Glacial Antártico. E a característica que eu vou contar é sobre o continente da Antártica, que também é banhado pelo Oceano Glacial Antártico, por causa disso esse nome. Mas, no continente da Antártica, lá se tem muitas reservas de água doce, que por meio do processo de degelo, misturam-se com a água salgada oceânica. Biodiversidade marinha em extinção. E agora a gente vai entrar num tema um pouco mais sério, que é sobre a biodiversidade marinha em extinção, por conta da poluição. A biodiversidade marinha se refere à variedade de vida nos oceanos, incluindo todas as formas de vida desses micro-organismos, até mamíferos marinhos, e os ecossistemas que eles habitam, como recifes de coral e manguezais. E ainda por cima, os oceanos contêm quase 200 mil espécies identificadas, mas o número real pode chegar a milhões. E estimativas apontam que a gente não conhece
80% da vida que existe nos mares. Ou seja, a gente está colocando um verdadeiro tesouro natural em risco, devido a diversas ameaças, como a sobrepesca, a poluição, as mudanças climáticas e a destruição de habitats. E entrando nesse tema de poluição, a poluição marinha é a introdução voluntária ou involuntária de materiais de diferentes naturezas na água, nos mares e oceanos de todo o mundo, tendo como principal agente causador o ser humano, nós mesmos. Ações humanas, como o descarte irregular de lixo e de dejetos urbanos. Os resíduos de atividades econômicas e o derramamento de petróleo provocam a poluição marinha. E se nota que ainda que no último século a elevação das temperaturas do planeta tem afetado negativamente os oceanos. Exemplos como plástico, petróleo, resíduos químicos e esgotos são algumas das fontes da poluição marinha em todo o mundo. E sua presença na água do mar é extremamente prejudicial para a biodiversidade marinha, afetando a manutenção dos ecossistemas oceânicos e podendo chegar até os seres humanos por meio das cadeias alimentares. Mas aí o que vocês me perguntariam? O que a gente devia fazer? Para reverter isso, a gente não consegue fazer isso sozinhos, e sim juntos. Por conta dos efeitos nocivos da poluição marinha, a solução para esse grave problema ambiental demanda urgência e deve envolver a ação de todos os agentes da sociedade, desde os governos e agentes econômicos, até nós, a população. E mesmo a gente não tendo dinheiro, milhões de dinheiro para poder mover, para poder fazer alguma coisa mais forte, a gente pode fazer coisas simples como reduzir o consumo de copos, pratos, talheres ou garrafas de plástico, comprar comida a granel e evitar os produtos que tenham embalagens de plástico. Substituir os recipientes de plástico pelos de metal ou vidro. Evitar o consumo de cosméticos que tenham em sua composição microesferas de plástico. E para quem não sabe o que é granel, granel consiste em mercadorias transportadas em sacas, caixas, fardos, tambores, engradados, entre outros. Bom, e depois de terem visto esse vídeo, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa sobre o oceano. E que a poluição dos mares é algo que temos que levar muito a sério. Mas não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos da ajuda de todos. Mesmo que a gente saiba que a situação seja muito difícil de se reverter, precisamos fazer a nossa parte. E você, tá fazendo a sua parte?